Quando o menino voltou com a flecha perto do príncipe Jonatas, Jonatas falou: leve as flechas para a cidade. O texto diz que Davi sai do mato. O texto diz que eles se abraçam. O verso de número 41 vai dizer para nós que Davi chora muito. Eles se beijam. Eles tinham um pacto entre si. No verso 42, Jonatas diz a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. O que Jonatas quis dizer? Realmente, meu pai não gosta de você, suma, Davi, vá para outro lugar. E meus irmãos, isso foi verdade. Eu não sei como é que é o seu pai, mas eu quero dizer a você que, por pior que seja o seu pai, nunca fale mal do seu pai. Amém, meus irmãos? Eu me lembro aqui no culto da nossa igreja, quando eu era uma criança, eu já citei isso aqui, fizemos um quarteto, eu e um amigo meu, que eu não vou citar o nome, porque a geração que cresceu comigo sabe de que eu estou falando. E nós estávamos cantando o hino do cantor cristão, Atribulado o Coração. E esse amigo nosso, hoje infelizmente está afastado, disse: o pai dele estava lá fora, lá na porta, no nosso templo antigo, e disse: meu pai tem uma cabeça enorme, não é verdade? Meu pai tem um cabeção. Eu quero dizer para você, não importa quem seja o seu pai, ou o diâmetro de sua cabeça, não fale mal do seu pai. Amém, meus irmãos? Se é uma coisa que eu aprendo com Jonatas e Davi, eles não falam mal. Olha, o livro de Salmos era um diário. Em nenhum salmo Davi diz: Deus, Saul está me massacrando. Davi diz: os meus inimigos se levantam contra mim. Até no diário particular. Davi não sabia que o que ele estava escrevendo ia virar um livro lido por toda a humanidade, indicado por psicólogos nos dias de hoje. Davi não sabia disso. Mas até no diário particular ele não ousava citar nomes e criticar o ungido do Senhor. E Jonatas morreu como? Do lado do seu pai. Jonatas poderia pensar: Davi, já que você vai ser o rei, estou rompendo com meu pai e vou andar com você. Quero falar com você que é um jovem que está aqui na igreja, ou está nos ouvindo, onde quer que você esteja: não saia de casa. Amém, meus irmãos? Não saia de casa. Aliás, é muito forte falar isso nos dias de hoje. Eu não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer, mas eu estou convencido que há uma bênção para os filhos na casa dos pais. O problema é que quando nós pensamos nisso, nós pensamos só para as meninas. Meninas, não saiam de casa, porque se vocês morarem sozinhas, os rapazes, o que a mamãe diz? Não vão dar tanto valor para vocês. Claro que nessa teoria eu tenho que fazer algumas ressalvas. Um jovem que não é casado deve sair de casa sendo homem ou mulher, se for para trabalhar. Um jovem deve sair de casa sendo homem ou mulher, se for para estudar. Estou considerando que não são casados. Mas eu quero dizer que há muitos jovens que estão morando sozinhos porque não se entendem com os pais. Não há bênção nisso. Sai de casa se você tem que trabalhar. Sai de casa se você tem que estudar. Ou sai de casa se os seus pais querem te matar. Aí, por favor, vá morar com a tia. Sai de casa nesses casos. Mas se não, aguenta. Irmãos, estou certo ou estou errado, irmãos? Sim ou não? O que a Bíblia diz? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A Bíblia está dizendo: para deixar pai e mãe, tem que ser para se unir com mulher. Não, eu vou morar sozinho porque eu estou ganhando dinheiro. Cuidado com a soberba. Mesmo que você ganhando o dinheiro que você ganhar, sai de casa para casar. O discurso desse nos dias de hoje parece extremamente retrógrado, mas não é. Há uma bênção na casa dos pais. Deus quer que saiamos das nossas casas, da casa dos nossos pais, ou para casar, ou por motivo de trabalho, não podemos mais conviver. Eu creio nisso. Ou para estudo, mas sai para casar. Jonatas é esse exemplo. Jonatas morreu lutando com o próprio pai. Um pai que Jonatas sabia era um derrotado. Um pai que Jonatas sabia estava fazendo uma perseguição injusta, mas Jonatas estava ao lado do seu pai. Você está ao lado do seu pai? Seu pai é um zero à esquerda, mas você está ao lado dele. Não concordo com as coisas dele. Jonatas falou: pai, você está sendo injusto. O que Saul fez? Jogou um dado em Jonatas. Jonatas não ficou parado. Pai, eu aprendi hoje no sermão que se o senhor quer me matar, eu vou ficar em casa. Não, até Jonatas foi dar uma passeadinha. Meu pai está muito nervoso, eu vou sair de perto dele. Que lições esse texto pode nos dar? Eu tenho refletido muito nos últimos dias sobre arco e flecha. Eu quero dizer a você que eu estou sonhando aqui em nossa igreja com um ministério chamado Arco e Flecha. Você sabia disso? E eu vou te dizer por que eu estou sonhando com esse ministério chamado Arco e Flecha. Porque eu estou pensando que quando Deus nos dá novos decididos são flechas. Por quê? Porque novos decididos estão prontos para serem lançados ao alvo. Concorda comigo?
Mas uma flecha precisa de um arco. Flecha sem arco não vai decolar. E quem são, ou quem é o arco? Somos nós, crentes velhos. Somos nós, discipuladores. Somos nós que vamos pegar uma flecha. Oh, você é uma flecha, vem cá comigo. E vamos apontar. Ó, o alvo é aquele ali. Vai! Se o arco não vai até o limite, o novo vestido também terá uma caminhada, ou poderá ter uma caminhada imperfeita. Mas se nós temos bons discipuladores, se nós temos bons arcos, o que é um arco? Ele vai até o limite da sua flexibilidade. Ele é tolerante, fica tensionado e solta. O problema é que em muitas igrejas há discipuladores que nunca soltam uma flecha. São gurus. E nós somos avessos a gurus. Amém, irmãos? Minha discipuladora, eu posso tomar remédio hoje? Minha discipuladora, eu posso explicar agora? Meu discipulador, eu posso namorar fulano? Esse tipo de evangelho está em muitas igrejas. Não é isso que Cristo mandou que nós fizéssemos. Nós não somos donos das pessoas. Quando nós vivemos em Gênesis 1, nós ouvimos lá que o homem deve dominar sobre as aves, sobre os animais, mas o texto não diz que o homem deve dominar sobre outro homem. Discipular alguém não é ser dono de alguém. Discipular alguém é ir até o limite com ele, o alvo é aquele ali, e soltar. Agora vai. Tenho sonhado com um ministério com esse nome: cuidar de pessoas que se convertem. Nós somos os arcos, e os que se convertem são as flechas. Vamos esticá-los, aponta para lá e vai. Eu quero fazer uma alegoria com esse texto, já que estamos falando de arco e flecha, e quero chegar à seguinte conclusão com os irmãos aqui nessa noite. Eu quero dizer aos irmãos que quando eu olho para esse texto, eu imagino que Jonatas representa Deus Pai. Eu creio que Davi e as flechas representam nós, a igreja de Cristo na terra. E creio que o escudeiro que vai buscar as flechas representa Jesus. Olha a história como é que era. Jonatas deveria lançar as flechas. O escudeiro deveria pegar as flechas. Jonatas falaria: a flecha está mais longe. O escudeiro deveria pegar as flechas, voltar a Jonatas e ouvir de Jonatas: entre na cidade. É isso que está no texto? Concorda comigo? Nós representamos Davi e as flechas. O escudeiro é Jesus. Jonatas é Deus Pai. Porque Deus Pai enviou os homens à terra. E comparar flechas com seres humanos não é uma inovação. Salmo 127, verso 4 diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Salmo 127, verso 4, de novo: como flechas na mão do valente, são os filhos da sua mocidade. Ou seja, são rápidos. Então comparar flechas com seres humanos não é uma inovação. O salmista já fez isso. Deus nos enviou ao mundo, somos flechas. E Deus disse: vão, conquistem, voem, o máximo que vocês puderem. Mas Deus não nos abandonou. Deus envia um escudeiro, que é Jesus, que vai recolher as flechas. E quando ele recolhe as flechas, ele volta ao rei ou ao príncipe e diz: o que eu faço? E ele diz: entre na cidade. A Bíblia diz que é uma cidade que está nos esperando, se chama a Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que quando Cristo voltar, nós também iremos morar nessa cidade. Habitaremos lá na Nova Jerusalém. Mas o grande problema da flecha, e eu quero aqui partir para o final da nossa reflexão, são duas coisas: a trajetória e o alvo. Eu gostaria que você repetisse.